Boa tarde. Boa tarde, Aveiro. Vamos só deixar entrar algumas pessoas que ainda estão a entrar, só esperar aqui, dar aqui um compasso de espera de 2, 3 minutos e já avançamos com a nossa sessão de hoje. Olá, Sardual. Vila Real, temos aqui de facto uma série de pessoas de diferentes partes do nosso país e muitas colegas do outro lado do Atlântico, muitos colegas do outro lado do Atlântico. Bem-vindos a todos. Petrópolis. É bom vocês partilharem de onde são, porque eu acho que é interessante sabermos e conhecermos os vários espaços onde esta área vai evoluindo e vai trabalhando. Concordo. São Paulo, Campinas. Rio, Lolé, Santa Catarina. Olha o Sobral de Montagraça, minha grande amiga em Sobral de Montagraça. Bem, nós se calhar vamos começando. Vou voltar a dar as boas-vindas a todos, muito boa tarde. Espero que as sessões, a quem tenha tido a oportunidade de assistir às sessões de ontem, que tenham sido ricas para vós. Aquela em que eu pude estar a moderar, penso que foi muito rica e imagino que a sessão depois das 9 também tenha sido com a doutora Hélia. Hoje temos aqui connosco a doutora Sofia Gabriel. A doutora Sofia vem-nos apresentar aqui vem-nos falar aqui sobre a questão do luto, não é? O luto de um animal de companhia. Vai-nos apresentar aqui uma comunicação que é intitulada A Tua Vida Tão Curta, o processo de luto pela perda de um animal de companhia. A Sofia é uma psicóloga clínica que integra a equipa da Mind, que é o Instituto de Psicologia Clínica e Forense. Frequenta neste momento um curso de pós-graduação em luto, é mestre em Psicologia Clínica Cognitiva, Comportamental e Integrativa e possui curso de formador, técnico de apoio à vítima, Traumatic Incident Reduction, nível 1, e intervenção cognitiva narrativa no luto e no trauma nível 1. Portanto, é alguém que tem vindo a especializar-se claramente nesta área do luto e nesta dimensão e especializando cada vez mais nestas questões associadas ao luto e à vítima, e portanto penso que vai ser uma sessão muito, muito rica. Obrigada, Sofia, por aceitar este nosso convite de participar nesta semana de aulas abertas, nesta semana internacional pela primeira vez. É um prazer tê-la aqui consigo e agora eu calo e a palavra é sua. Obrigada. Obrigada eu pelo convite e por estarmos aqui juntos por uma causa tão nobre, não é? Que é a perda do animal de companhia e que ainda envolve muito estigma social. Eu vou partilhar a apresentação. Não sei se já todos estão a ver a apresentação. Ok. Então, boa tarde a todos. Peço desculpa, vou só aqui fazer um apontamento. Sim. Que sempre que queiram fazer algum comentário, peço desculpa ter interrompido logo. Não tem problema. Se quiserem fazer algum comentário, vão deixando aqui no bate-papo que eu vou gerindo à medida que a Sofia vai apresentando a sua comunicação, está bem? Peço desculpa, Sofia. Avance. Não tem problema. Mais uma vez agradecer o convite. De facto, o meu nome é Sofia Gabriel, eu sou psicóloga clínica na Mind, Instituto de Psicologia Clínica e Forense, onde nós temos uma consulta de apoio ao luto que integra a especialização da perda do animal de companhia. É uma consulta que temos vindo a desenvolver há cerca de um ano, já com muitos pedidos de ajuda, ainda que devido ao estigma social que rodeia
esta perda por vezes traumática e mais significativa que a perda de um ser humano, como de um familiar, ainda assim sentimos alguma resistência e algum medo e por vezes vergonha em pedir ajuda no contexto de uma consulta especializada, o que é representativo então aqui dos obstáculos aos pedidos de ajuda de pessoas que se encontram em muito sofrimento. Desta forma, os nossos tópicos de reflexão para a ação de hoje é então começar com a importância dos animais de companhia para o ser humano e os benefícios para a saúde física e mental, isto no sentido de refletirmos em conjunto porque é que será que esta perda é tão difícil, ou seja, quais é que são as características desta relação que fazem com que, por sua vez, a perda da mesma seja tão difícil, dolorosa e por vezes traumática. Desta forma, vamos também aqui tentar discutir as especificidades da perda de um animal de companhia e, por sua vez, aqui falarmos um pouco sobre a intervenção psicológica no luto, nada muito pesado, nem muito técnico ou teórico, mas falarmos um pouco qual é que é o papel do psicólogo quando a perda de um animal e de que forma é que podemos pedir ajuda e que forma é que o psicólogo tem aqui um papel facilitador de promover o bem-estar da pessoa que se encontra em luto e a gerir inúmeras perdas, não só a perda do animal de companhia, mas todas as perdas secundárias, como a perda do bem-estar, da segurança e da proteção. Desta forma, surge aqui como primeira questão, porquê é que os animais de companhia são então importantes para os seres humanos? Ou seja, que características tem esta relação que faz com que seja tão única e diferente de todas as outras e que está aqui também na base desta perda ser tão difícil? O que é que vocês acham? Podem colocar o bate-papo, se quiserem. A Sofia repetindo aqui repetindo aqui um bocadinho o que é que se pretende. Aqui Isso. temos a Andreia que diz: o animal ama sem criticar. Ok, ama sem criticar, exatamente, excelente reflexão. Porque eles são seres que não julgam, não é? E a Inês também diz o mesmo: faz companhia, diz a Sandra, não pedem nada em troca. Estabelecemos um vínculo profundo com eles e torna-se o nosso melhor amigo, ouve sempre, está sempre lá e nota quando estamos em baixo, porque eles se tornam os nossos maiores companheiros e parceiros, porque devolvem dobro o amor, o olhar transmite um amor incondicional, melhor que os humanos, diz a Ana Beatriz, amor incondicional, a Helena também sublinha esta questão do amor incondicional. Exatamente. Então, fazendo aqui um resumo até de tudo o que referiram e que assenta muito bem no que eu trago aqui, é exatamente esta aceitação e amor incondicional totalmente ausente de críticas ou julgamentos, como também referiam pelo bate-papo. Ou seja, é muito difícil, e eu atrevo-me quase a dizer que é impossível, encontrarmos numa relação com outro ser humano uma aceitação totalmente incondicional e ausente de julgamentos. Por sua vez, também me atrevo a dizer que é impossível encontrarmos noutro ser humano uma sensação de segurança, proteção, lealdade e fidelidade. Ou seja, na relação com outros seres humanos, como nós, é muito difícil encontrarmos uma relação com estas características. Por sua vez, temos também aqui a sensação de valorização, de ser importante para o bem-estar do outro. A nossa relação com os animais é também uma relação de dependência. Não uma dependência meramente funcional, não é? Porque os animais necessitam de nós, seres humanos, para sobreviver e para não só pela questão da alimentação e dos cuidados médicos, mas também porque necessitam de nós e do nosso carinho para serem felizes, não é? Quantos de nós já chegaram a casa depois de um dia cansadíssimos do trabalho e temos o nosso animal à nossa espera, super feliz e a saltar para o nosso colo, como se fosse a melhor parte do dia dele? Ou seja, não há outra prova, por vezes nós até sem disponibilidade e cansados, não é? Não há outra prova que de facto nós somos importantes para o bem-estar do outro. Não só para a sua sobrevivência dita física, mas também aqui para a sobrevivência dita emocional e para o bem-estar. Um exemplo representativo, falando aqui também um pouco da psicologia forense, é que muitas vítimas de violência doméstica recusam-se a integrar casas de abrigo exatamente porque algumas destas casas não permitem a entrada dos animais. Ou seja, para além destas vítimas também retratarem que os animais são usados para manipulação emocional e para o controlo, ou seja, se tu não fazes isto, eu vou agredir o cão, e muitas vezes os cães ou gatos
independentemente do animal de companhia, são também vítimas de agressões, e o facto é que, tão representativo da importância desta relação, é que há vítimas que preferem manter-se numa relação de violência do que ir para uma casa de abrigo, onde estão seguras e protegidas, se isso representar deixar o cão nas mãos do agressor. E acho que este é um exemplo bastante representativo do quanto um cão é importante para o ser humano. Eu trago-vos aqui algumas teorias explicativas acerca da importância dos animais de companhia. O objetivo não é focarmos muito na teoria em si, mas vemos de que forma diferentes teorias, com diferentes perspectivas e abordagens, vão aqui tocar pontos semelhantes acerca da importância dos animais. Então, a teoria da vinculação diz que os seres humanos nascem com um desejo intrínseco de cuidar do outro e também de ser cuidados. O desejo de ser cuidado é fácil de perceber porque é que os animais preenchem este desejo, exatamente pela sensação de proteção, segurança, lealdade e a tal aceitação incondicional que nos faz sentir muito valorizados pelo outro. Quanto ao desejo de cuidar, existem até teorias que dizem que os animais são semelhantes aos bebés e à relação de vinculação que uma mãe tem com um bebê. Isto porque até as próprias hormonas que são ativadas no nosso cérebro são semelhantes entre as que são ativadas quando uma mãe vê um bebê e quando outra pessoa vê, por exemplo, um animal de companhia, que é a oxitocina, que é a hormona da felicidade e do bem-estar, que está associada aqui à parentalidade. Para além disto, quando um animal está à nossa responsabilidade, à luz, por exemplo, de uma criança, existe aqui uma relação de dependência e de proteção que nos faz nós responsáveis pelo bem-estar do animal e que reforça aqui uma dependência, não só emocional, mas também funcional. E, portanto, por estes fatores até aqui referidos, a ligação emocional que é construída com o animal pode até transcender uma relação humana. Daí que, por vezes, a perda do animal de companhia possa ser mais dolorosa do que a perda de um ser humano, como, por exemplo, um primo ou um tio, dado que o que está aqui em causa não é a ligação genética, mas sim a ligação emocional. Eu acho que alguém levantou a mão. Vamos deixar as perguntas para o fim, não é? Só para confirmar Sim, também consigo. sim, Sofia, eu estou a pedir ao Daniel se puder colocar a sua questão aqui no bate-papo, porque o som está desativado, o vosso som, e portanto se puderem colocar as questões aqui no bate-papo e deixaríamos para o final, sim? Obrigada. Sim. Obrigada eu. No final deixei já algum tempo reservado para podermos responder todas as questões e refletirmos em conjunto sobre o que vamos abordando aqui ao longo dos slides. A teoria do suporte social diz-nos então que os animais satisfazem necessidades humanas básicas, como por exemplo a proximidade emocional, que refletimos anteriormente, mas também a socialização. A psicologia social fez até alguns estudos com pessoas que passeavam os animais nos parques e notaram que a interação entre essas pessoas era muito facilitada pelo facto de terem animais de companhia, ou seja, pessoas que por vezes eram mais tímidas, tinham facilidade em comunicar com o outro, porque ambas estavam a passear um animal, é um tópico seguro de conversa, por vezes os animais até interagem entre si e os tutores vêm-se quase que obrigados a dialogar, não é? Ou seja, quebra um pouco o constrangimento das interações sociais inicialmente. Para além disto, os animais também atenuam e muito a solidão e os sentimentos de vazio e de insegurança. E, por sua vez, aqui os animais também facilitam a regulação das emoções perante circunstâncias estressantes. Funcionam quase como um porto seguro que nos dão segurança, proteção e bem-estar. A teoria sistémica, que vê então a família como um sistema, diz-nos que os animais podem moderar o stress nas relações familiares, particularmente em momentos de crise e de perda. Até tenho aqui um exemplo que, quando de um conflito, as pessoas podem comunicar com os animais para aliviar a tensão e sentir algum conforto, afeto e segurança. Um exemplo também representativo é com as crianças. Imaginemos uma criança em que os pais estão a discutir um com o outro e ela está muito assustada, está muito insegura, não sabe o que fazer para regular as emoções que está a sentir, como o medo e a ansiedade. É natural que as crianças recorram aos cães, que abracem os cães, fiquem junto dos animais, aqui para regular a ansiedade que estão a viver, e no fundo os animais ajudam as crianças a aprender a lidar com as próprias emoções, a identificá-las e diferenciá-las, como vamos falar mais à frente. Os animais adaptam-se também às necessidades da família ao longo do seu desenvolvimento e história. No fundo, os animais tentam responder às necessidades da família em função da fase em que esta se encontra.
Desta forma, dado que a ligação emocional que é construída com o animal poder, de facto, transcender uma relação humana em termos de impacto emocional da estrutura desta relação, então quase que inevitavelmente o sofrimento psicológico e social desta perda pode ser semelhante ou até superior à perda de uma pessoa significativa. Claro que o processo de luto, seja por um animal de companhia ou por uma pessoa, é um processo altamente individualizado, ou seja, o impacto que uma perda tem numa pessoa depende sempre das características da relação que nutríamos com a pessoa perdida, da fase da vida em que a perda acontece. Ainda assim, existem aqui alguns sintomas comuns ao processo de luto que tende a dividir-se também por algumas fases. Inicialmente temos a fase do choque e da negação. Depois temos a fase da consciencialização da perda, em que a pessoa vai percebendo que a perda é irreversível e que a pessoa não vai voltar, que é a parte em que existe a maior sintomatologia, não é? E depois temos a fase da aceitação ou da integração da perda na identidade, em que a pessoa aprende a viver num mundo sem a pessoa perdida, neste caso, ao seu animal de companhia perdido. Deste sentido, a sintomatologia das primeiras fases corresponde então ao choro, ao choque e à descrença face à realidade da perda, que mais tarde é substituída aqui por uma sensação de tristeza e de vazio, quando a pessoa reconhece a irreversibilidade da perda, também sentimentos de culpa, particularmente em perdas associadas à eutanásia, que também é um tema que vamos falar mais à frente aqui na apresentação, falta de apetite e alterações do sono. Claro que, comum a qualquer processo de luto, existem pessoas que, apesar do sofrimento, têm estratégias emocionais e ferramentas que permitem gerir o que estão a sentir e, de facto, adequarem-se com alguma rapidez, não rapidez temporal, mas de alguma forma confortáveis à perda que foi sofrida. Porém, existe um número reduzido de casos, cerca de 5% da população que perde um animal de companhia, em que os sintomas do luto ganham assim uma dimensão clínica, ou seja, os sintomas podem transformar-se, por exemplo, em sintomas de depressão, stress pós-traumático. Depressão, temos, por exemplo, uma tristeza constante, o choro, perturbações do sono, como a insónia, a sensação de que a vida não faz sentido, a sensação de sentir um vazio constante. Temos também na parte do stress pós-traumático a pessoa ser invadida sempre por imagens, por exemplo, do animal quando estava ferido, ou imagens do momento em que o animal foi eutanasiado. Ou seja, o processo de luto, ainda que num número diminuto de pessoas, e representativo mais uma vez da importância dos animais de companhia, é que podem ser desenvolvidas perturbações ao nível da saúde mental. Desta forma, eu trago-vos aqui também os fatores que podem ser vistos como fatores de risco, então, para complicações no processo de luto. Em primeiro lugar, temos a relação de vinculação com o animal. Naturalmente, com uma maior intimidade, vai gerar níveis mais elevados de desespero, de raiva, de perda de controlo e pensamentos ruminativos. Por vezes, eu costumo dar o exemplo de um acidente de carro. Duas pessoas que estão no mesmo carro e no mesmo acidente, para uma pessoa aquele acidente pode ser uma experiência traumática e para outra pessoa pode ser uma experiência que foi difícil, mas que rapidamente volta à normalidade. Ou seja, o que está aqui em causa não é o acidente em si, o evento, mas sim o impacto emocional que tem no outro. Desta forma, quanto maior a intimidade emocional que temos com o animal, mais difícil vai ser a perda. A seguir, temos as circunstâncias da morte. Tanto uma morte inesperada como uma morte, diríamos que antecipada, no contexto de um luto antecipatório, podem ser ambas experiências traumáticas. A morte inesperada acontece, por exemplo, em casos de atropelamento, em casos em que existe uma briga entre dois animais e um deles acaba por falecer, quando o animal desaparece, quando existem provas de que um animal foi roubado de uma habitação. Ou seja, é uma morte inesperada porque a pessoa não estava naturalmente à espera e não nutre ferramentas emocionais para lidar com o que aconteceu e para gerir o sofrimento. Esta perda no contexto de uma morte inesperada encontra-se associada a muita raiva. Por exemplo, eu não protegi o meu cão e aquele monstro atropelou. Raiva não só para a pessoa, por exemplo, que atropelou o animal, mas também para o próprio tutor que sente que não cumpriu com a sua responsabilidade de proteger e salvaguardar a segurança do animal. Naturalmente que em mortes inesperadas existe aqui um risco particularmente elevado de stress pós-traumático. No luto antecipado,
que é aquele que, quando acontece, o luto é iniciado antes da perda real do animal. Por exemplo, em caso de doença crónica, ou em casos em que o animal já se encontra muito velhinho e debilitado, apesar do animal ainda estar vivo, os tutores têm a consciência, ainda que nunca se sintam emocionalmente preparados, que em breve o animal pode falecer. Naturalmente que este processo também pode ser traumático, principalmente quando o animal se encontra no contexto de uma doença crónica e muito debilitada, em que existe uma exposição diária ao sofrimento do animal. Para além disto, quando existe aqui a necessidade de recorrer à eutanásia, e várias investigações com tutores que tiveram que recorrer à eutanásia para terminar com o sofrimento dos seus animais, ainda que eles racionalmente tivessem consciência de que foi a decisão mais acertada e sugerida por todos os médicos veterinários a que recorreram, existiam muitos sentimentos de culpa e de autorresponsabilização pela tomada de decisão. Aliás, a tal questão, quando é que é o momento certo, quer dizer que existe um momento certo e um errado, o que vai evocar muita responsabilidade nestes tutores. E nestas investigações, estas também demonstram que o risco de ideação suicida de alguns tutores é muito elevado, porque não conseguem suportar a culpa vivenciada por terem recorrido à eutanásia, ainda que racionalmente eles saibam e tenham conhecimento que era a decisão mais acertada, e emocionalmente tem que existir aqui um trabalho, e na maioria das vezes com recurso à terapia, para que exista esta integração da decisão que foi tomada. No que diz respeito ao suporte social, sabemos que viver sozinho, ter uma fraca rede de suporte social ou viver insatisfação nas relações é um fator de risco para complicações no luto. Naturalmente que se a pessoa não expressa as suas emoções, os seus pensamentos, os seus medos e as suas inseguranças, vai no fundo ficar aqui a lidar diariamente com estes pensamentos que se vão se alimentando através da ansiedade vivida, e por sua vez é muito mais difícil gerir o sofrimento. História de vida e experiências. As investigações também nos dizem que uma história de vida com eventos traumáticos, ou, por exemplo, vivenciar duas perdas em simultâneo, por exemplo, a perda de um pai ou de um avô, enquanto existe aqui a perda de animal de companhia, é um fator de risco para complicações no luto. Quanto à história de vida e experiências do passado, digo-vos, por exemplo, investigações com adultos que sofreram abusos sexuais quando eram crianças. Estas crianças, agora adultos, ao longo do seu desenvolvimento, sentem que foram sempre alvo de algum estigma social, ainda que fossem meras vítimas dos abusos dos agressores. E, de facto, a única relação onde, ao longo da sua vida, infância, adolescência e vida adulta, eles sentiram que encontraram uma aceitação incondicional, ausente de qualquer tipo de críticas e estigma, foi exatamente com o animal de companhia. E a própria sensação de integração na sociedade e na comunidade e de pertencer a uma família, não é? Porque, por vezes, na maioria dos casos, abusos sexuais acontecem no seio da própria família ou com pessoas mais próximas, faz com que, ao perder o animal, estes adultos, anteriormente crianças vítimas e continuam sempre a ser vítimas, vivenciam então a perda da sua própria identidade, da sua família, da sensação de proteção, de pertença à comunidade, ou seja, no fundo, perdem quase que, entre aspas, o chão. E claro que, naturalmente, nestas circunstâncias, a perda do animal de companhia pode ser ainda mais dolorosa. Género. As investigações dizem que o género feminino, as mulheres, tendem a apresentar níveis mais elevados de patologia. Porém, também é importante referir que, devido aos estereótipos de género e às crenças da nossa sociedade e expectativas em relação aos homens e mulheres, é mais difícil para os homens pedir ajuda. Está cientificamente provado. Para além disto, também está cientificamente provado que as mulheres tendem a ser o tutor principal dos animais. Mesmo no contexto de uma família, a cuidadora tende a ser a mulher e não o homem. Portanto, daqui também existir esta estatística que pode ser justificada exatamente por as mulheres serem as principais cuidadoras e ser mais fácil expressar as emoções. E pensando aqui também neste contexto das discrepâncias e estatísticas nas investigações, algumas investigações referem que a perda de um animal de companhia é mais complexa e mais difícil que a perda de um ser humano, enquanto outras investigações referem que o sofrimento pode ser semelhante ou até inferior, depende também da natureza da relação, naturalmente. Porém, outras investigações também nos dizem que quando são feitas entrevistas ou aplicados questionários em relação aos sintomas e ao que foi vivenciado quando a perda de um animal de companhia,
Também temos que considerar que o estigma social e o que estas pessoas pensam que o outro poderá pensar, ou seja, se eu disser que foi mais difícil para mim perder o meu animal do que, por exemplo, a minha avó, o que é que será que o outro vai pensar? Então existe aqui sempre o risco das pessoas não serem totalmente honestas nos sintomas vivenciados. Por outro lado, também sabemos que a maioria das investigações foi feita com estudantes universitários e que a maioria deles nunca tinha vivido uma perda considerada significativa, como por exemplo de um pai ou de uma mãe, mas sim perdas de familiares mais distantes emocionalmente e que, portanto, não poderia haver aqui talvez um meio de comparação entre duas perdas com a mesma intensidade emocional. A perda de um animal de companhia também difere o seu impacto em função da fase da vida em que as pessoas se encontram. Por exemplo, a infância. Não raras vezes a perda de um animal de companhia é o nosso primeiro contacto com a morte. E é muito importante que este primeiro contacto seja uma experiência positiva, pois a maioria das vezes é aqui que a criança vai compreender qual é que é o conceito de morte, é a primeira vez que vai fazer perguntas aos cuidadores acerca do que é a morte, o que é que aconteceu ao animal, é a primeira vez que pode participar até em rituais do luto, não é? E, portanto, é muito importante que a criança tenha uma experiência positiva, porque esta experiência vai guiar as experiências futuras de perda da criança. É importante que ela sinta que pode expressar as emoções, é importante que ela sinta que pode recorrer aos tutores, ou seja, no fundo é uma experiência de preparação para o futuro e para as perdas que inevitavelmente, ao longo do seu crescimento, aquela criança vai sofrer. E apesar do impacto emocional negativo inerente a esta perda, obviamente, é um momento então de aprendizagem e um modelo de referência para a gestão de perdas futuras. Se quiserem, no final da sessão, até podemos falar um bocadinho desta questão de como comunicar a morte às crianças, sentirem que é importante. Na vida adulta, o impacto da perda do animal de companhia é mais sentido nas dinâmicas familiares. Isto porque, como o animal está integrado na família e por vezes é visto como um membro, existem rotinas, por exemplo, dos passeios higiênicos, em que a família tem quase aqui como uma rotina acordada. Na maioria das vezes, o animal faz parte das próprias atividades da família de lazer quando está em casa e de entretenimento, não é? É tratado como um membro de família, como foi referido. E, de facto, por vezes, quando as famílias perdem um animal de companhia, referem mesmo até em consulta que se sentem perdidas. Falta algo no seio familiar que fazia parte das rotinas e, no fundo, é exigido que se reinvente tudo o que era rituais familiares e pode ser muito difícil. Ou seja, isto aqui vai aumentar o sofrimento individual e também familiar. Até porque não nos podemos esquecer de algo fundamental que é, no seio familiar, cada um tem as suas estratégias de gerir as emoções. Enquanto para uma pessoa pode ser importante falar sobre o animal perdido, não é? Para outra pessoa pode ser importante estar em silêncio, consigo própria, a pensar sobre o animal e a refletir sobre o que está a acontecer. E claro que isto pode gerar conflitos, não é? Enquanto uma pessoa pode sentir que a outra está a ser invasiva e a ser muito exigente num momento de perda e de luto, a outra pessoa pode sentir que o facto do parceiro não falar sobre a perda quer dizer que não foi significativo e que não a valoriza. Portanto, nestas questões, por vezes, a terapia familiar é também importante, individual, mas é bom reforçar que a comunicação é fundamental aqui nas dinâmicas familiares. Dizer ao outro aquilo que nós nos sentimos, como por exemplo, que ainda não estamos preparados para falar, mas que o iremos fazer quando sentimos que estamos disponíveis, e que isso não quer dizer que não estamos de todo a sofrer, mas necessitamos de mais tempo para processar tudo o que está a acontecer. Na terceira idade, os animais de companhia têm um papel muito importante. Não raras vezes estes compensam a ausência de relações sociais e combatem a solidão dos idosos. Também é importante refletirmos que, a maioria das vezes, infelizmente, existe uma grande infantilização dos idosos, não é? Quase que passam a ser crianças e de facto, é uma das principais queixas dos idosos. E o facto de um idoso cuidar de um animal de companhia, não é? Traz aqui a mensagem de que ele ainda consegue, ainda é capaz. Ou seja, e não raras vezes os idosos já são avós, já foram pais, e para estas pessoas a parentalidade e a responsabilidade e o cuidar é algo muito importante para a identidade, não é? Devido aos papéis que já desenvolveram ao longo da sua vida. Então está aqui uma prova de que ainda são capazes de cuidar do outro. Ao mesmo tempo, também estão a ser cuidados. Na maioria das vezes é um animal que aqui fomenta as idas à rua e o exercício físico, não o exercício físico exigente, mas as caminhadas, interagirem com outros idosos, com outros jovens, pessoas,
E no fundo tem aqui impacto não só para a saúde física, mas também para a saúde mental, não é? Porque dá aqui a interação social também é importante. Para além disto, na terceira idade, a estimulação cognitiva e emocional que é provocada pelos animais também pode aqui atenuar alguns riscos de demência e outras perturbações típicas da terceira idade. Também é importante refletirmos aqui sobre o estigma social. Muitos autores têm vindo a colocar a perda do animal de companhia dentro de um grupo do luto privado de direitos. Este luto privado de direitos é também comum, por exemplo, em perdas que são estigmatizadas pela sociedade, por exemplo, quando alguém morre com uma doença crónica como o HIV, que ainda existe algum estigma social e as pessoas quase se sentem privadas de o fazer. Não, a maioria de vocês, podemos também, aliás, podemos não, devemos também falar sobre isto no final da sessão, no momento de reflexão. Já podem ter ouvido frases desta natureza, como era apenas um cão, antes um cão do que alguém da tua família, podes adotar novamente, estás a chorar porque és fraco de espírito, e todas aquelas frases clichê associadas à saúde mental que acontecem, particularmente no luto de um animal de companhia. Também é importante ressalvar, antes de mais o quê? Por vezes as pessoas fazem isto não numa tentativa de nos magoar ou ofender, porque genuinamente não sabem o que dizer, e nós na nossa sociedade portuguesa temos alguma dificuldade em expressar emoções e não fomos propriamente educados para isso, mas é outro tema. E, portanto, por vezes as pessoas sentem-se confortáveis e seguras a recorrer a uma frase um pouco clichê, em que nem elas próprias acreditam na veracidade daquela frase e do impacto que possa ter, mas sentem-se mais seguras a fazê-lo e, portanto, acabam por dizer algo como era apenas um cão, não fiques triste, a minha cadela está grávida, eu posso dar-te um cachorro se tu quiseres, e, portanto, o que a investigação nos diz é que esta perda é duplamente solitária, porque o suporte emocional que é dado pelo animal e que é perdido com a perda não é de todo substituído pela rede de suporte social. Quase podemos ver aqui isto como um ciclo vicioso, não é? Porque o estigma social faz com que a pessoa não tenha suporte da sua rede, por sua vez isto vai fomentar o isolamento social e os sintomas do luto, como a tristeza, a sensação de incompreensão, a pessoa quase se sente alienada, a pessoa sente que não é digna de sentir a tristeza pela perda do animal e, por sua vez, como a pessoa não procura ajuda e desvaloriza os seus próprios sentimentos, não é? Vai aqui aumentar o estigma social relativo a esta perda. Mais uma vez, todo este estigma e ciclo vem aqui a reforçar os sintomas de depressão e de ansiedade que podem surgir. Também é o sintoma de culpa, não é? Se eu me sinto culpado pela perda do meu animal de companhia, mas se eu não expresso isto em terapia ou na minha rede social, que pode ajudar aqui a desconstruir esta culpa, não é? Porque esta culpa que surge e que é transversal a todos os lutos é uma culpa irracional, ou seja, no âmbito do nosso sofrimento, nós estamos tão frágeis e nós, seres humanos, temos uma tendência também quase que inata de procurar um significado para o que acontece e, por vezes, esse significado que encontramos é responsabilizar-nos a nós próprios. E, por vezes, ainda que compreendamos que esta culpa é irracional e sintamos isto a nível mais cognitivo, a nível emocional é difícil aceitar e trabalhar que esta culpa foi originada pelo sofrimento e que não corresponde à realidade. Uma questão que é colocada em quase por todas as pessoas que eu acompanhei e acompanho em terapia, após a perda do animal de companhia, é então a tomada de decisão acerca de uma nova adoção e que acho que é uma das questões mais importantes, pertinentes e que deve ser discutida. Naturalmente que esta é uma decisão individual e complexa, ou seja, vai sempre remeter para as características da relação passada com o animal de companhia e o estado do luto em que a pessoa se encontra e que é avaliado em terapia. Mas existem aqui algumas questões que podemos colocar nós próprios a quando desta reflexão e tomada de decisão, que é, será que eu tenho disponibilidade emocional para amar outro animal? E qual é que é a verdadeira razão porque eu quero adotar um animal? Isto porquê? Porque por vezes, quase que inconscientemente, e em terapia é muito frequente isto acontecer, a pessoa perde o animal de companhia e é invadida por um enorme vazio emocional. E a pessoa quase sente aqui uma tentação imediata de adotar outro animal de companhia. Mas a questão é que, por vezes, existe aqui um desejo, ainda que não seja totalmente consciente para a pessoa, de substituir o animal anterior por um novo animal de companhia. E então as expectativas são exatamente substituição. Que o animal se comporte como um animal perdido, que tenha as mesmas características, a mesma personalidade e que faça sentir emocionalmente da mesma forma.
Claro que isto é totalmente impossível, porque cada animal é insubstituível e é único, e claro que vai correr mal porque a pessoa vai ter dificuldades em ter uma relação emocional e de vinculação com o novo animal, porque não corresponde às expectativas, e vai aqui quase que sofrer um novo processo de luto, porque não se consegue relacionar com o animal de companhia. Naturalmente que na maioria das vezes numa nova adoção é ótima no sentido em que ajuda a preencher o vazio, não substitui o outro animal e a pessoa sente-se novamente capaz de amar um animal de companhia e receber todos aqueles benefícios que nós dialogamos. No entanto, é muito importante que exista este tempo e espaço emocional para considerar ter outro animal. Existem até casos em que já existiam outros animais de companhia, mas como o animal dito quase como predileto ou com uma maior proximidade emocional é perdido, algumas pessoas sentem quase que raiva pelos outros animais e têm dificuldade em voltar a relacionar-se com eles como faziam no passado. No entanto, já em 1994, estes dois autores referiam que a aceitação da perda integra então a capacidade de arriscar alcançar alguma proximidade emocional com outro animal. No entanto, mais importante do que este arriscar é tentarmos compreender qual é que é a necessidade que esta nova adoção vem preencher e se estamos realmente disponíveis para amar outro animal, não é? Porque para o animal também ser feliz necessitamos estar disponíveis e estarmos verdadeiramente envolvidos nesta relação e também para a própria pessoa não viver um novo processo de luto, não é? Então, qual é que é o papel do psicólogo? Em primeiro lugar, no contexto da terapia, é aqui educar acerca do processo de luto para que a pessoa sinta que tem uma maior sensação de controle. O papel do psicólogo é um papel meramente facilitador, no fundo vai dar ferramentas à pessoa para ela alcançar o seu bem-estar e promover o autoconhecimento e perceber a origem das suas fragilidades, ou seja, atenuar as fragilidades e potenciar as ferramentas e recursos que a pessoa já tem para alcançar o seu bem-estar. Quando a pessoa tem uma maior percepção e consciência acerca das fases do luto e os principais sintomas, é também uma forma de encontrar estratégias adequadas para cada um desses sintomas, para cada um dos momentos em que esta já antecipa que vai se sentir particularmente mais frágil e desta forma controlar os sintomas que são vivenciados. É também uma estratégia para normalizar a sintomatologia e as fases do luto, que o estigma social vem então aqui a reforçar esta sensação de alguma alienação a quando destes sintomas. Também facilita a identificação de rituais do luto. Por rituais do luto, entende-se aqui os rituais e as práticas que permitem que a relação física que antes tínhamos com o nosso animal de companhia seja transformada numa relação que é meramente simbólica e emocional. Ou seja, estes rituais, estas práticas, vão nos permitir sentir mais próximos a nível meramente emocional, claro, do nosso animal perdido. Os rituais são vários. Para algumas pessoas pode ser importante, por exemplo, criar um livro de memórias com fotografias e histórias do animal. Para outras pessoas pode ser importante plantar uma árvore no sítio preferido do jardim onde o animal estava. Para outras pessoas pode ser importante acender uma vela junto às cinzas do animal ou enterrar as cinzas num sítio especial. Para outras pessoas pode ser meramente importante reunir a família e falar sobre o animal. Ou seja, o que é importante é encontrar rituais que façam sentido às famílias e às pessoas, sem que estes rituais prejudiquem o bem-estar e o funcionamento do cotidiano das famílias. Para além disto, é também importante aqui identificar estratégias de autorregulação das nossas emoções, como, por exemplo, técnicas de relaxamento, yoga, a promoção de uma rotina do autocuidado, não é? Ajudar a atribuir um significado à perda. Isto não é uma tarefa rígida e que nem sempre acontece encontrar um significado, mas na maioria das vezes o tutor consegue aqui encontrar um significado, não apenas para a perda, mas para a existência do animal na vida do ser humano. Ajudar também a discernir as fontes de suporte social a que a pessoa pode recorrer e, mais uma vez, aqui promover o autocuidado. Outra questão também importante é quando pedir ajuda, não é? Ou seja, quando nós sentirmos que o sofrimento é de tamanha dimensão que nos impede, por exemplo, de concentrar no nosso dia-a-dia, no nosso contexto laboral, quando deixamos de sentir que tarefas que antes nos davam prazer e bem-estar deixaram de o fazer, quando sentirmos que já não temos quase que ferramentas e estratégias para conseguir lidar com o que estamos a vivenciar, torna-se assim imperativo pedir ajuda. No entanto, claro que o sofrimento é totalmente subjetivo e o luto tem diferentes expressões ao nível dos sintomas, mas é um pequeno resumo de como se torna importante
aqui pedir ajuda. E claro que um processo terapêutico, as nossas consultas de apoio ao luto, não trabalhamos apenas o luto, mas todas as perdas secundárias da perda primária do animal, não é? A perda do conforto, da segurança, da autoestima e de inúmeras outras perdas que as pessoas vivenciam. Desta forma, eu vou deixar aqui este último slide aberto com o meu e-mail e também com o e-mail da Mind. E então, se a Ana Patrícia concordar, passávamos então aqui para a partilha e para as questões. Sim, obrigada, Sofia, obrigada pela tua apresentação tão clara e tão interessante. Aliás, houve aqui alguns comentários ao longo da sessão sobre até das tuas competências comunicativas, muito excelente comunicadora, vi aqui um desses comentários. Houve aqui, de facto, algumas questões. Nomeadamente quando agora falavas sobre a questão da adoção de um novo animal, etc., sabendo que é uma questão, é um processo muito individualizado, não é? Mas tínhamos aqui uma questão, por exemplo, a Andreia, que é após a morte do animal, se ajuda na dor o ir procurar outro animal ou o esperar algum tempo. Essa é uma primeira questão que foi colocada aqui. É assim, depende, por exemplo, se já existirem outros animais no seio familiar, em que já existe uma relação emocional e de vinculação estabelecida, claro que este animal vai aqui ajudar a atenuar o vazio. Existem até pessoas que eu já acompanhei em terapia que, passado, por exemplo, algumas semanas, fizeram uma nova adoção, mas de facto elas estavam com expectativas realistas. Ou seja, a expectativa não era de todo substituir o animal perdido, mas sim desenvolver uma nova relação emocional e obter conforto, segurança e proteção dessa relação. E claro que ao obter tanto carinho, tanto colo daquele animal, não é? Foi mais fácil aqui gerir o sofrimento que estava a ser vivido. Aqui o mais importante e por vezes o mais difícil é conseguir discernir qual é que é o nosso verdadeiro objetivo com a nova adoção. É aqui uma substituição ou é de facto o facto de já estar disponível e querer a ajuda de um amor que é tão puro e tão incondicional do animal para gerir o que eu estou a sentir? Porque nós recorremos aos animais com outras perdas, não é? A perda de uma pessoa, a perda de um emprego. Um exemplo, os nossos dias maus em que chegamos a casa e queremos abraçar o nosso animal, não é? Portanto, de facto, os animais ajudam imenso a superar momentos de perda. Na questão da perda específica do animal, é compreender e tentar avaliar ao máximo qual é que é então o objetivo com esta nova adoção, porque a investigação diz que os animais ajudam sim a superar a perda e uma nova adoção funciona nesse sentido. Só não funciona quando aqui o objetivo é exatamente a substituição, porque são expectativas totalmente irrealistas e vão prejudicar o processo de luto e quase criar outro processo de luto, não é? Pela esta adoção falhada. Exato. Okay. Temos aqui outra questão aqui relacionada também com a questão do luto e da perda, que é um bocadinho saber a tua opinião sobre a possibilidade de ter ou não direito a dias de luto, não é? Para gozar o luto, quando digo gozar, o termo técnico, não é? E se faz ou não sentido, se concordas ou não com esta possibilidade de se poder gozar o luto de um animal de companhia. Tendo em consideração que esta perda pode por vezes ser mais difícil do que a perda de um familiar, não é? Porque evidentemente podemos ter familiares com qual a proximidade biológica ou genética é imensa, não é? Mas de facto não há qualquer tipo de relação emocional e por vezes a pessoa não sente necessidade de usufruir desses dias porque efetivamente não teve impacto. No caso de um animal de companhia em que existe este impacto emocional, a pessoa efetivamente pode ser obrigada a ir trabalhar, mas os níveis de produtividade vão ser extremamente reduzidos, porque a pessoa não tem disponibilidade emocional. Provavelmente pode ouvir alguns comentários menos vantajosos para o processo de luto pelos colegas e que de facto torna-se aqui imperativo ponderar se não fará sentido então as pessoas desfrutarem desses dias para estar em contacto com a dor e até não existir aqui o risco do evitamento, não é? Eu perdi um animal de companhia, sei que os meus colegas não vão compreender, o meu chefe não vai compreender, vou recorrer ao silêncio, vou evitar estar em contacto com a dor e aqui vão ser despoltadas ainda mais complicações no luto, associadas, por exemplo, à negação da perda. Sim, eu tenho ideia de qualquer coisa em Portugal que foi agora relativamente recente, alguma proposta que foi à Assembleia nesse sentido, não é? Pela doutora Cristina Rodrigues, exatamente. Sim.
Não Sim, sei em que acho pé que é que essa questão ficou, mas tenho ideia de alguma discussão que tenha sido feita a esse nível. A Helena pergunta aqui se há, portanto, depois há aqui uma série de comentários, efetivamente, a falar nessa questão, não é? Do não ir com a expectativa da substituição. A Helena pergunta aqui se haverá algum questionário inicial para o trabalho terapêutico. Não sei bem se é no sentido de. Uhum. O que em sessão costumo fazer, no fundo, é a avaliação da sintomatologia, porque no fundo também para tentar discernir se são sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, sintomas de luto complicado, não é? Porque um processo de luto, quando os sintomas têm determinada intensidade, pode ser considerado um luto complicado em que a intervenção se torna diferente. Ou seja, existem alguns questionários próprios para o início da intervenção psicológica, para a avaliação de sintomas, que podem ser abordados ou não, ou pode, em contexto de terapia, serem avaliados através do que é trazido pela pessoa para a sessão. Ou seja, no fundo, não, por exemplo, a quantidade de sintomas, mas sim a forma como estes afetam a vida e o funcionamento da pessoa, para também termos aqui uma maior percepção do sofrimento que está a ser vivenciado. Sim, de como é que se pode intervir, não é? A Cristina comentou aqui um bocadinho no seguimento daquilo que tu dizias, Sofia, que de facto ela trabalha com adoções, não é? E infelizmente que na sua experiência há de facto uma maioria das pessoas que não faz o luto, se calhar da melhor forma, e adotam um novo animal com a expectativa de ter o mesmo comportamento, a mesma personalidade do animal que perdeu, e muitas vezes as coisas correm mal, eventualmente, não sei, a Cristina não comenta aqui, mas provavelmente até com entregas ou devoluções desses animais adotados, que acaba por criar aqui também. E tendem a ser muito dolorosas, não é? Porque normalmente as pessoas que estão a sofrer pelo animal de companhia era porque, no fundo, era muito importante para elas. E para além de ser bastante prejudicial, naturalmente, para o animal, regressar do seio familiar, vamos pensar aqui nesta pessoa que sente que foi incapaz de cuidar do novo animal, ou seja, já está fragilizada por estar em luto, ainda vivenciar aqui sentimentos de incapacidade de cuidar, e o cuidar é muito importante para a identidade dos tutores. Sim, sim. A Alexandra pergunta aqui se é saudável não chegar a fazer o luto e falar do cão como se ele estivesse vivo. Depende de algumas especificidades, ou seja, no fundo, quando nós perdemos uma pessoa ou um animal de companhia, existe uma transformação da relação que antes era física numa relação que é simbólica. Ou seja, existem pessoas que falam de pessoas que perderam ou de animais no presente, e que continuam a sentir-se tutores daquele animal porque preencheu a sua vida com felicidade, desde que não esteja presente nenhum processo de negação da realidade da morte, ou seja, que a pessoa saiba que perdeu o animal de companhia, mas que usa algumas estratégias para facilitar sentir esta sensação de proximidade emocional. Não há aqui nenhum risco de não ser considerado saudável. Agora, é claro que se existem aqui outros fatores, outros índices que a pessoa ainda não aceitou a perda nem a sua veracidade, aqui pode ser importante a intervenção psicológica, porque mais tarde vai acabar por afetar o bem-estar da pessoa, não é? Sim, faz todo sentido, não é? Porque no fundo está a viver numa realidade que não existe, não é? E está a iludir-se relativamente a Helena pergunta aqui, quando ocorre a perda de um animal, e isto passa-se também quando ocorre a perda de uma pessoa, como falar com a criança? Ok, exatamente. Com as crianças é fundamental usarmos uma linguagem simples, direta e concreta, que nem sempre é o que acontece na nossa sociedade quando tentamos comunicar às crianças a morte, e que é algo também muito cultural e geracional. Por vezes nós recorremos a estratégias como o cão está a dormir para sempre, e algumas crianças desenvolvem perturbações do sono, têm medo de ir dormir à noite porque têm medo de não acordar como o animal. A típica expressão a mãe ou o pai agora são uma estrelinha, não falando apenas dos animais, mas tentando aqui refletir, faz com que as crianças fiquem muito seguras com a estrela, comecem, por exemplo, crianças mais novas a tentar delinear planos para chegar às estrelas, quando não há estrelas no céu, que pode acontecer, sentirem que o pai ou a mãe se esqueceu delas.
Também é frequente, por exemplo, dizerem que o pai está em um lugar melhor e a criança sentir necessidade de qual é que é esse lugar, como chegar a esse lugar, não é? Portanto, não recorrer a estas frases que, no fundo, as crianças, como têm uma mente muito fantasiosa, não é? É mais assustador para elas o desconhecido do que o concreto e o real. Portanto, as sugestões que a própria ciência do luto nos diz é exatamente dizer à criança que todos nós, seres humanos, nascemos e morremos. É o ciclo da vida, é inevitável. Todas as pessoas nascem e morrem, inclusivamente aquelas que nós gostamos muito e gostaríamos que isso não acontecesse. Pode ser também benéfico utilizar explicações mais concretas. Por exemplo, o coração do avô deixou de bater e por isso é que ele morreu. Em casos de doença, é importante explicar às crianças que doença não é sinónimo de morte. Por exemplo, se dissermos a uma criança o avô morreu porque estava muito doente, a próxima vez que o pai espirrar e disser estou a sentir que estou um bocadinho doente, a criança vai achar ok, ele também está doente, então ele também vai morrer. No fundo, explicar que a morte é um fenómeno natural, todos nascemos e todos morremos, transversal e universal a todos os seres humanos, e que de facto acontece com as pessoas que nós também gostamos. É importante também, quando falamos com as crianças, que estejam no conforto do lar, ou seja, não estejam num sítio como o jardim, que a criança está distraída e nem sequer vai valorizar o que estamos a dizer. E convém ser durante o dia, para a criança ter tempo de colocar questões, porque se falarmos disto, por exemplo, à noite, antes dela ir dormir, ela vai ficar a pensar sobre isto, provavelmente não vai dormir e também não tem tempo de nos fazer questões. E tentar sermos o mais honestos possíveis com as crianças. É a minha sugestão. Ninguém conhece os filhos como os pais, é verdade, tentar adequar aqui a linguagem ao que eles já percebem, até porque entre os 6 e os 8 anos existe aqui a tendência à autorresponsabilização pelas crianças. E por vezes elas até podem, quando se dá assim uma explicação fantasiosa, como o pai foi para o céu, a criança achar que pode ter contribuído para isso. Eu portei mal e o meu pai foi para o céu. Ou portei mal e este foi o meu castigo. Ou seja, no fundo, tentar ao máximo que a criança compreenda objetivamente o que é a morte. E quando existe, por exemplo, a perda de um animal de companhia, que tende a ser a primeira experiência, é importante que, por exemplo, os pais, até com as flores, não é? Uma flor que nasce e acaba por secar e morre, ou seja, para representar aqui o ciclo da vida, ou até com as árvores e com as folhas no outono que caem. No fundo, tentar, de forma subtil, ir introduzindo a morte no vocabulário das crianças e a sua compreensão. Sim, concordo plenamente. Sofia, vou contar aqui uma história que a Vanessa partilhou, que eu acho que é bonita e que é interessante, e depois vou ver aqui as outras questões que temos aqui também. A Vanessa conta que trabalhou num hospital veterinário e que um senhor teve de decidir eutanasiar a sua cadela, companheira de uma vida. Ficou super deprimido e disse que nunca mais queria nenhum animal. No entanto, uns meses depois foram levar uma cadelinha que não era perfeita e, portanto, era de criador, não era perfeita e, portanto, não podia ser vendida e queriam eutanasiá-la. Portanto, a política não era essa e, portanto, pedimos no hospital para ficar com ela para a adoção. Chamámos o senhor que tinha eutanasiado a sua cadela e que tinha dito que não queria mais nenhum animal, não é? E dissemos, é para si. E a Vanessa partilha que viu uns olhos brilhantes e agradecidos, não é? Que ele ficou super feliz com a sua cadelinha. Portanto, ele naquele momento provavelmente não estaria preparado para adotar mais nenhum animal, mas depois surgiu o momento certo e aqui identificado pela Vanessa. Neste caso não existiam aqui, peço desculpa, mas estava aqui também a pensar, não existiam as tais expectativas irrealistas, não é? De facto, este senhor nem sequer queria outro animal, mas no contacto com o animal e com a possibilidade, imagino eu, olhar para aquele animal e refletindo sobre tudo o que ele tinha vivenciado anteriormente, não é? Que tinha sido tão bom que quando perdeu, recusou-se novamente a adotar. Existiu aqui a tal, quase que uma nova ideia, não é? De que posso obter aquilo tudo novamente e que foi tão bom. Sim. A Helena pergunta aqui se há como prevenir um luto em que a pessoa fique enlutada durante muito tempo ou depressiva. Uhum. Se a Portanto, pessoa já estratégias para prevenir imagino eu, chegar a esta situação. Uhum.
É assim, na maioria das vezes, quando uma pessoa já se encontra há muito tempo depressiva, recorrer à ajuda psicológica é imperativo, não é? Porque no contexto da terapia o que vamos encontrar e facilitar é aqui estratégias de regulação das emoções, de colocar em prática os rituais do luto e conseguir obter algum conforto e proximidade emocional com o animal perdido. Naturalmente que quando há uma perda em que a pessoa ainda não apresenta sintomas e queremos então prevenir, quase que o primeiro passo é a expressão emocional. Temos que expressar como nos sentimos. Se a pessoa que está ao nosso lado, por exemplo, no contexto familiar, ainda não se encontra preparada, dar algum tempo. Mas não podemos, nós funcionamos quase como uma panela de pressão. Se não formos libertando vapor, vamos explodir. Ou seja, temos mesmo de expressar o que nós sentimos para organizarmos também os nossos pensamentos e não formos acumulando emoções e depois originar ainda mais emoções negativas, como a culpa, que é totalmente irracional, não é? Mas no fundo sentimos porque estamos a lidar com muito sofrimento e a tentar atribuir um significado. Portanto, a expressão emocional, o autocuidado, mais do que nunca temos que cuidar de nós, também tentar tratar da nossa saúde mental, fazer coisas boas por nós próprios, não é? E no fundo recorrer aqui à nossa rede de suporte social, que vai facilitar o diálogo e a expressão emocional, e saber que existe sempre ajuda especializada, não é? Temos aqui uma pergunta, um comentário da Dominique que me parece muito interessante e que eu acho que se equipara, claramente que se equipara, por exemplo, a crianças que são raptadas, não é? E que os pais passam uma vida inteira sem nunca mais saber delas, não é? Se estão vivas, se não. E a Dominique, no fundo, o que pergunta é como é que se gera a perda de um animal de companhia quando desaparece e se perde sem nunca o encontrarmos. Sim. Este é um dos lutos que está associado ao stress pós-traumático, não é? Porque é das perdas mais difíceis, em que o ser humano, para se consciencializar de uma perda, tem que existir um momento de despedida e um momento aqui quase contacto com a morte, que é para isso que servem os nossos funerais, não é? Ainda que ligados à religião, no fundo, é um momento de contacto com a realidade da morte. Eu perdi esta pessoa. E os funerais, por exemplo, também são importantes porque estamos rodeados de pessoas que gostam de nós, dão-nos apoio e nós podemos receber aquele colo que necessitamos naquele momento tão difícil. Quando não existe aqui, entre aspas, um corpo para nós chorarmos, é muito mais difícil aceitarmos a realidade, porque no fundo, por mais tempo que passe, existe sempre aquela esperança, ainda que nós saibamos que não é racional, mas é difícil aceitar que o animal não vai voltar. E, portanto, esta esperança vai aqui quase que atrasando o processo de luto, vai atrasando aqui a integração da perda e, por vezes, é muito difícil e costuma até ser dos casos mais frequentes em terapia, porque é exatamente os casos mais difíceis, porque não existe aqui objetivamente algo que nos confronte com a realidade da perda e temos aqui algumas esperanças, ainda que racionalmente saibamos, ok, o cão não vai voltar, mas há sempre aquela esperança que é uma emoção muito importante para os seres humanos e com muito poder, que faz aqui com que o luto seja adiado, adiado, adiado e o sofrimento vá sendo acumulado. Sim, é prolongado, não é? Sim. Eu não sei se tem mais questões, deixo aqui mais um pouco de espaço para colocarem questões. A Inês está aqui a contar um bocadinho. Temos aqui. É a Cristina que está a dizer muito obrigada, gostei muito. A Inês estava aqui a contar um bocadinho no seguimento daquilo que, Sofia, que falavas no início, não é? Que muitas vezes esta questão da perda de um animal de companhia tem para algumas pessoas uma tem um peso maior, às vezes até do que alguns membros de família, não é? Porque de facto se cria uma relação de tal forma forte e próxima que mais ainda do que com outros seres humanos e inclusivamente de família. E a Inês fala um bocadinho aqui da experiência que sente neste momento, exatamente nesse sentido, o valor que o seu animal, ou animais, não sei, Inês, se é mais do que um, que tem na sua vida e, portanto, o impacto que teria a sua perda. Pronto, é quase se voltar a perguntar esta questão de alguns dias para recuperar e voltar ao trabalho. A Sofia já respondeu a isto, que de facto é importante, mas que isto entra aqui a questão do estigma, não é? E do preconceito em relação a este luto
pelos animais de companhia e que muitas vezes acaba por levar-nos a interiorizar esta questão e não exteriorizar, que é isso que acaba por criar a tal pressão, não é? E que vamos acumulando, digamos assim. Pronto, Sofia, não sei se agora estás a acompanhar ou não o bate-papo, mas há aqui um grande agradecimento das pessoas que estão presentes, e vão partilhando aqui algumas histórias de perdas e de como foi difícil para as pessoas. Eu se calhar, se não houver assim mais nenhuma questão, eu se calhar vou dar por terminada esta sessão, agradecer muitíssimo à Sofia. Eu devo dizer que não era muito, quer dizer, algumas questões sobre a questão da morte, nomeadamente de seres humanos ou de pessoas próximas, aquilo que falavas, por exemplo, a forma como nós comunicamos às crianças, independentemente da idade. Aquilo que eu tive mais próximo foi, por exemplo, a morte do meu pai, em que nós tivemos que comunicar aos netos, não é? E ainda por cima são muitos, a morte do avô, que era um avô muito especial, e nós sempre optámos por dizer as coisas como elas são, não é? E acho que isso foi muito importante para eles resolverem esta questão do luto do avô, não deixa de estar na memória, e eu acho que é absolutamente fundamental. A Sandra tinha aqui uma história e colocou uma questão, e vou se calhar ler então. Os meus sogros perderam de repente o seu cão. O cão era um elemento que os fazia sair de casa, companhia de casa, e agora ainda estão mais fechados, e estão, fruto da pandemia, mais ainda. E a Sandra pergunta o que é que nós podemos fazer para os ajudar, porque fruto da pandemia ainda menos saem, não é? Portanto, fruto das condicionantes que têm. Sofia, que sugestões é que darias aqui à Sandra para... Como sugestões, antecipando que sairiam mais, por exemplo, com os passeios higiênicos com os animais e, de facto, aqui o sair com os animais promovia aqui a socialização de ambos, não é? E também aqui a manutenção do estilo de vida ativo e saudável. Na parte da socialização, se eles ainda não se sentirem confortáveis para sair de casa devido à pandemia que está instaurada, aqui os meios tecnológicos, não é, como a videochamada, ajuda aqui a atenuar um pouco a solidão e o vazio. Em termos do estilo de vida ativo, em horas que possam ser consideradas seguras, pode ser importante aqui sair então com eles um pouco e aqui, no fundo, tentar manter as rotinas que agora foram fragilizadas pela ausência dos animais. Ou seja, no fundo, ajudar a reestruturar novamente as rotinas e também aqui dar muito suporte emocional, não é? Porque agora encontram-se particularmente fragilizados e precisam mais do que nunca de atenção, carinho e, de facto, como não podemos dar um abraço neste momento, que por vezes é muito mais importante que qualquer discurso bonito e bem estruturado, temos aqui então as videochamadas para tentar que a distância seja física e não social, que conseguimos manter-nos ligados socialmente. Sofia, a Helena pergunta aqui portanto, no fundo, que no teu trabalho ela percebeu que fazes uma análise sobre os casos clínicos, e a pergunta é se a maioria passa por todas as fases do luto. As fases do luto não são fases rígidas e estáticas. Ou seja, há pessoas que não passam, por exemplo, pela fase do choque. A maioria das pessoas que passa, por exemplo, por esta fase, não é, em que a pessoa está a lidar com tanto sofrimento que quase que entra em gelo, não sente nada, está totalmente apática, porque ainda não percebeu que a irreversibilidade da perda, não é? No fundo, é uma estratégia para nos protegermos. Não sabemos o que fazer com tamanho sofrimento e estamos totalmente em negação e evitamento. Claro que à medida que os dias vão passando, vamos percebendo que a pessoa não vai voltar, ou o animal não vai voltar, e é inevitável quase que fazer o processo de luto. Porém, nem todas as pessoas passam por todas as fases. Há pessoas que saltitam entre fases, ou seja, as pessoas já estavam numa fase de maior aceitação da perda e integração da identidade, e acontece algo, outra perda, não tem que ser uma perda real, mas simbólica, como a perda do emprego, de uma relação, e todo o sofrimento já tinha vindo a ser trabalhado, é ativado e a pessoa quase que volta aqui um pouco para trás e volta para a fase em que os sintomas estavam mais acentuados.
Ou seja, nem toda a gente passa por todas as fases e quando passa não são rígidas. Ou seja, no fundo a pessoa vai aqui saltando entre aspas de fase em fase. Sim. Pronto, olha, Sofia, nós agora não temos mais nenhuma questão. Bem, surgiu agora uma, não sei se... A Sandra pergunta no seguimento, porque era quem colocava a questão dos sogros que tinham perdido o cão, se deveriam fazer uma despedida, um funeral, uma vez que não puderam ficar com o cão. Não... Devido aos fatores referidos há pouco, se fizer sentido para as famílias ter um funeral, exatamente pela necessidade de homenagear o cão, por exemplo, pela necessidade de haver aqui um momento de despedida, há pessoas que até escrevem uma carta e leem a carta ao animal no momento de despedida, não é? E partilham o que estão a sentir com o resto da família. Faz sentido se o objetivo for existir um momento de despedida, as pessoas estarem reunidas, estarem juntas e existir aqui, no fundo, um suporte social, ou seja, também estava aqui a ver a necessidade de enterrar, por vezes até pode ser, por exemplo, com as cinzas, libertar as cinzas para um determinado sítio, enterrar as cinzas junto a uma árvore. Quando, por exemplo, as pessoas não ficam com as cinzas, podem fazer um momento simbólico a representar um funeral em que estão juntas, falam do animal perdido. O mais importante no funeral, e que independentemente da natureza do mesmo ou da religião associada, é então que exista uma despedida, que a pessoa que está em luto receba suporte social e em que sinta que a perda é real, que é exatamente para isso que serve um funeral. Sim, para fazer a tal despedida, não é? Exatamente. Finalizar, quer dizer, finalizar pelo menos até aquele momento, não é? Porque... No fundo, iniciar o processo de luto, quase que legitimizar que eu estou em luto através de um funeral, que é quase que uma prova física de que eu estou em luto. Sim. E por vezes, como não existe funeral, por exemplo, nos animais de companhia, reforça aqui o estigma que esta não é uma perda real, quando na verdade o é. Quando é, sim. Bem, Sofia, nós estamos mesmo no final da nossa sessão. Eu agradeço imenso a tua comunicação. Houve aqui uma série de elogios ao longo da sessão para ti e para aquilo que tu ensinaste e para as partilhas que tu fizeste, e acho que é de facto uma questão que tem que ser discutida e deve ser discutida, porque de facto os animais de companhia têm um peso muito grande na nossa vivência, nas nossas vidas, e portanto faz todo o sentido esta comunicação, e aquilo que tu falaste para mim foi um momento de grande aprendizagem, e penso que para as restantes pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigada a todos pela vossa presença, espero que continuem a acompanhar-nos nesta semana de aulas abertas na área da intervenção assistida com animais, e logo temos mais uma sessão que poderão acompanhar aqui neste mesmo link, está bem? Obrigada a todos e boa tarde. Obrigada, Sofia, pela tua presença. Obrigada pelo convite, Ana, foi uma honra estar aqui. A honra foi nossa, acredita. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos.